Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para o nosso estudo bíblico, que nós estamos, realizando esse estudo bíblico maravilhoso que Deus está nos proporcionando, passando para nós, as suas palavras, que elas fiquem gravadas na nossa mente para que nós venhamos, obedecer, que a obediência a Deus é a nossa vida em abundância aqui na terra. Então nós necessitamos de obedecer, a palavra de Deus. E para obedecer a palavra de Deus, se você não tem um conhecimento da palavra, como que você vai obedecer? Então nós temos que fazer um estudo minucioso da palavra para nós venhamos aprender com os nossos profetas, que passaram aqui e nos deixaram, essa palavra de conforto, de sabedoria, de conhecimento. Palavra que nós temos eu falo que é uma bússola, A Bíblia é uma bússola, é um tesouro escondido, onde você acha, você tem vida. Se você acha um tesouro hoje, vamos dizer, no material, você acha um tesouro e você fica rico. Então, a Bíblia, ela é o nosso tesouro espiritual. Então, quando a gente consegue entender o que Deus está falando conosco, nós vamos obedecer. E quando nós obedecemos, nós achamos um tesouro que vai nos trazer uma vida bem tranquila aqui na terra. Eu não vou dizer que o tesouro, que a Bíblia, ela te enriquece, mas ela te dá o necessário para você viver uma vida tranquila aqui na terra, sem precisar de ficar com a cabeça, esquentando com o que você vai comer amanhã, o que você vai deixar de comer, que ela mesma fala, ela mesma nos sustenta. Então, é importante o conhecimento da palavra de Deus, é muito importante para todos os seres humanos. Se os homens soubessem como é maravilhoso você entender a Bíblia, conhecer e obedecer os mandamentos de Deus, você não tem problema, porque você consegue, é como andar sobre as águas. Você consegue, então tem muita passagem na Bíblia, que falam de Jesus andava sobre as águas, e a gente consegue andar assim sobre as águas, no sentido, todas as tribulações, todas as dificuldades, a gente vai passar por uma tranquilidade. Quando os outros acham, que é muito complicado, nós vamos passar por aquele momento com muita facilidade. Então, é necessário você ter um conhecimento da palavra de Deus. Então, é por isso que nós estamos aqui. Hoje vamos ler o livro de Números, o capítulo 14. Eu convido você, pega a sua Bíblia, vamos junto, fazer uma reflexão do que Deus está passando para nós através desse capítulo. Então, venha junto. E toda a congregação levantou a voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: se tivéssemos morrido na terra do Egito, ou se tivéssemos morrido neste deserto. Eu quero parar aqui para fazer uma ênfase para vocês. Se vocês não estão acompanhando esse estudo, eu peço que você volte nos vídeos anteriores, se inscreva nesse canal e pega os vídeos anteriores para você ter uma noção do que Deus está falando, o que está acontecendo, por que esse povo está murmurando, por que esse povo está reclamando, reclamando diante de Deus contra Moisés e Arão. Então, é muito bom você ter esse acompanhamento bíblico, esse estudo bíblico, um acompanhamento, que eu estou fazendo por capítulo. Então, nós estamos hoje no capítulo 14, mas tem aqui no meu canal já o capítulo 13, o capítulo 12, o capítulo 11. Então, um acompanhamento bem minucioso para que você possa entender, compreender. Se você está acompanhando, ótimo, parabéns. Eu creio que você já está, já melhorou muito o seu desenvolvimento espiritual com Deus. Então, continuamos aqui. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, nossas mulheres e nossas crianças serão por despojos.
Não seria melhor para nós voltar para o Egito? Eles estavam reclamando porque Moisés pediu para eles irem a uma cidade para eles olharem a terra. E alguns dos príncipes que foram na cidade, eles voltaram, né, e colocaram medo na população, falando, olha, aquela cidade, nós não temos como guerrear contra aquela cidade, porque aquela cidade só tem homens gigantes, são os Néfines, só tem homem gigante lá. E a população ficou com medo de enfrentar esse povo gigante. Mas só que teve alguns outros homens que não, fortaleceram alguns homens, né? Fortaleceram eles, falaram, não, essa cidade é tranquila, esses homens a gente consegue sim derrotá-los. Então Deus está conosco, nós temos um Deus grande, veja o que Deus fez conosco até aqui, Deus não está aqui de brincadeira, Deus está nos ajudando. Mas só que tinha aquelas pessoas fracas, né? Como tem hoje as pessoas fracas. E essas pessoas fracas, talvez você seja uma pessoa dessa fraca. Eu sou, além de eu ser pastora, eu sou terapeuta. Então eu vejo a necessidade de muitos religiosos, muitas pessoas, não só religiosos, mas muitas pessoas a fazerem uma terapia. Uma terapia que ajuda a pessoa, porque tem pessoas que têm medo, a fraqueza. O medo, ela traz fraqueza, traz desânimo, traz depressão, traz ansiedade. Então, isso tudo gera um mal para si próprio, porque você não segue adiante. E teve alguns homens, não, que falaram, não, nós vamos sim, nós iremos guerrear contra essa cidade. E olha só, e uns diziam aos outros, vamos estabelecer um chefe e vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão se lançaram com o rosto em terra diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel o seguinte: a terra que atravessamos para explorá-la é terra excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos conduzirá a esta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque eles são nosso mantimento. Sua defesa foi retirada deles, mas o Senhor está conosco, não temas. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados, e a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. Olha só, eles queriam, olha só como a mentalidade daquele povo, como que aquele povo estava doente espiritualmente e materialmente, porque eles queriam apedrejar Josué, porque Josué estava dando ânimos para eles. Eles queriam, não, esse cara tá doido, ele tá querendo levar todo o povo à morte, ele tá querendo que o povo entre nessa cidade para morrer. Não, mas eles não estavam entendendo, Josué estava dando força, fortalecendo esse povo, para que esse povo viesse, né? Ele ainda estava falando, olha, essa terra, ela mana leite e mel, esse povo será o nosso alimento. E eles estavam, né, ainda achando que Josué estava querendo o mal deles. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me desprezará? E até quando não crerás em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Eu o ferirei com a peste e o exterminarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que ele. Mas Moisés disse ao Senhor, os egípcios ouvirão que com tua força fizeste subir este povo no meio deles, e dirão aos moradores da terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, te mostra face a face e que tua nuvem permanece sobre eles, e que tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminar este povo como um só homem, então as nações que ouviram tua fama diriam, porque o Senhor não pôde introduzir este povo na terra que prometera com juramento, desta maneira ele o matou no deserto. Agora, pois, seja mostrado a grande força do meu Senhor, de acordo com a palavra que disseste. Olha só, Moisés interferiu, né, diante de Deus para salvar aquele povo.
Moisés, ele veio, né, com argumentação diante de Deus. Olha, pai, se o Senhor matar esse povo, os egípcios vão falar que o nosso Deus é um Deus fraco. E eles vão acabar mesmo conosco. Vai falar que o Senhor tirou o povo lá do Egito para matar no deserto. Olha que situação que Deus ficou. Porque Deus tirou esse povo do Egito, da escravidão. E esse povo estava murmurando no deserto. E esse povo tinha comida. Não era que Deus não estava dando alimento para eles, eles tinham alimento. Mas eles estavam querendo mais. Sabe aquelas pessoas que têm tudo e acham que não tem nada? Sempre quer mais? Olha o exemplo que Deus está nos dando aqui nessa revelação, nesse estudo. Tem muitas pessoas que têm uma casa, têm carro, têm um emprego bom, mas eles sempre querem mais. Eles sempre têm inveja daquele que é maior, daquele que tem algo. Às vezes aquele que tem algo, irmãos, é porque eles foram traiçoeiros. Só um minutinho. Não fica aqui não, fica assim, tá? A minha netinha, ela quer ficar passando atrás assim, do vídeo para ela também. Mas vamos lá. Fica quietinha, tá? Aí esse povo, eles estavam murmurando, né, contra Deus, porque Deus estava levando eles. Eles achavam que Deus iria destruir eles nessa cidade. Mas Moisés intercede a Deus e Deus volta atrás do que eles disseram. Olha só. E o Senhor é tardio na ira e grande em misericórdia. Perdoa o pecado e a rebelião. Mas diante dele ninguém é inocente. Mas pune a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, por favor, a iniquidade deste povo, conforme tua grande misericórdia, como perdoaste desde o Egito até agora. Aí Moisés pega e faz essa oração. Quando a gente para pensar nessas coisas, porque hoje nós estamos aqui por intermédio de Moisés. Moisés intercedeu por nossos pais antepassados. Moisés, ele chegou a clamar a Deus. Deus não destrua esse povo. Porque se esse povo seria destruído, talvez nós não estaríamos aqui. Mas nós não teríamos a chance de salvação. Porque esse povo seria destruído. Eles não teriam a vida eterna. Porque eles foram um povo destruído, por quê? Por causa da rebeldia, da iniquidade deles. Mas Moisés intercede. Fala, Senhor, tem piedade, tem misericórdia desse povo. A mesma relação que Jesus teve aqui, quando Jesus veio aqui. Ele veio aqui interceder a Deus pela humanidade. Quando ele morreu na cruz, ele fez aquele sacrifício, né, do corpo dele, do espírito dele. Morrer numa cruz, inocente, por causa do nosso pecado, da nossa rebeldia. Agora eu pergunto para você, você acha que tudo isso vai ficar impune? Todo o nosso pecado vai ficar impune? Nós erramos, nós vamos pagar. Você vai pagar pelo pecado. Talvez você esteja pagando. Talvez você não consegue alcançar algo. É porque você ainda não pediu perdão para Deus. Porque você vive em desobediência à palavra dele. Por que você vive em desobediência à palavra dele? Talvez porque você não tenha conhecimento. E ele disse assim que ele não vai perdoar os inocentes. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu faço isso, eu sempre pequei. Mas eu não sabia que isso era pecado. Aí a pessoa acha que ela está pecando inocente. Não, ela está pecando. E Deus está castigando ela por aquele erro. Olha como que conhecer a palavra de Deus é algo muito importante.
para nossas vidas, para a gente ter uma vida plena, uma vida saudável aqui na terra. E olha só, e o Senhor disse, eu perdoei conforme tua palavra, falou para Moisés, quando Moisés intercedeu. Aí o Senhor respondeu para ele, eu perdoei conforme a tua palavra, mas como eu vivo e como a terra está cheia da glória do Senhor, e todos os homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto e me provocaram 10 vezes e não escutaram minha voz, não verão a terra sobre o qual jurei a seus pais, todos aqueles que me desprezaram. Mas meu servo Calebe, porque houve um espírito nele, e ele é obediente a mim, eu introduzirei ele na terra em que entrou, e sua posteridade a herdará. Mas os amalequitas, os cananeus que moravam no vale, amanhã voltai e caminhai para o deserto do caminho do Mar Vermelho. Deus mandou eles voltarem. Eu estou levando esse povo a uma terra prometida, como eu prometi. Mas vocês não querem ir. Então volte. Volte pelo mesmo caminho. Volte pelo caminho do Mar Vermelho. Vamos ver se o Mar Vermelho vai abrir para vocês passarem. Vamos ver quem que é Deus. Vamos ver quando vocês baterem na água lá, o Mar Vermelho vai abrir. É isso que Deus falou com eles. E o Senhor falou a Moisés e Arão, até quando esta congregação murmurará contra mim? Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel que fazem contra mim. Dize-lhes, como vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim vos farei. Neste deserto vossos cadáveres cairão, e de todos vós que foste contados, de acordo com toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que murmuraste contra mim. Nenhum entrará na terra sobre o qual levantei minha mão e que vos faria morar nela, exceto Calebe, filho de Jofoné, e Josué, filho de Num. Por que exceto eles? Porque eles eram descendência, né, daquela tribo que Deus falou que não era para eles, que eles não iam, dos amalequitas, né, que os amalequitas não iam ver a terra prometida. Então Deus tirou só Josué, né? Calebe, né? E para introduzir. Mas introduzirei na terra de vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam despojos, e eles conhecerão a terra que vos rejeitaste. Então Deus tirou, né? Todo homem que murmurou acima de 20 anos para cima, esses homens que murmuraram, eles não entrariam na terra prometida. Então, esses homens não entraram na terra prometida. Só as pessoas, as crianças, os filhos deles entraram. Por que eles não entraram? Porque Deus não permitiu, eles morreram no deserto. Para você ter uma ideia, eles estavam vendo a cidade, mas eles não entraram na cidade. Mas vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos serão pastores no deserto durante 40 anos, e suportarão vossas iniquidades até que vossos cadáveres se destruam nesse deserto. Olha o castigo, né? A Bíblia fala que Deus ele ia vingar, né, dos pais, a iniquidade dos pais até a terceira geração. Então, os filhos deles ficavam no deserto sofrendo por causa do pecado do pai. Com Deus é sério as coisas. Às vezes você tem o seu filho sofre, o filho do seu filho sofre e vai aquela geração toda por causa de um pecado. Por isso que é importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus para que nós não carregamos, né, esse pecado, passamos esse pecado para os nossos filhos. Tem muita gente que fala, isso não passou, Deus já perdoou isso. Sim, tem uma palavra na Bíblia que fala que Deus perdoou, mas Deus perdoa quando aquele pai e aquela mãe pede perdão. Mas se aquele pai e a mãe não pedem perdão, Deus não perdoa. Tá vendo como que é a situação? Como é bom a gente ter conhecimento da palavra de Deus? Se eu pequei, eu sou pai, eu tenho filhos, eu sou vó, então eu pequei. Se eu não chego diante de Deus e peço perdão pelos meus pecados, os meus filhos vão pagar pelos meus erros. Os meus netos pagarão pelos meus erros.
Eu tenho que pedir perdão. Então, esses homens não pediram perdão a Deus. Por isso que os netos, os filhos, os netos tiveram que pagar. Eis a questão. Então, as pessoas falam assim, isso não existe mais. Deus, ele já perdoou. Gente, aprenda a entender a palavra de Deus. Antes de falar coisas, né, por aí. Entenda a palavra de Deus. Você só é perdoado de um pecado se você pedir perdão. Mas como que Deus vai perdoar aquele pecado que você não pediu perdão? Que aquele pecado está no ar. Ele é como um vírus. Ele está no ar ainda, ele não foi morto. Você não matou, é como você tiver uma barata dentro de casa. Se você não matar aquela barata, o que vai? Ela vai continuar a ter várias baratinhas. Daqui a pouco a sua casa está pesteada de barata. Aí vai passar para barata pela casa do vizinho, vai passar pelo quintal, vai passar por tudo. Tá entendendo? É a mesma coisa. Esse processo é o mesmo. Por isso que a Bíblia, o Jesus mesmo, ele nos garante, orai e jejuai sem cessar. Porque nós pecamos todo momento. Eis a necessidade da oração. Eis a necessidade de um relacionamento íntimo com Deus. Eis a necessidade de um conhecimento da palavra de Deus. Eis a necessidade de uma oração. Eis a necessidade de pedir perdão. Pedir perdão e dar perdão. É essa a necessidade que o ser humano tem que aprender. E o ser humano não entende isso. As igrejas não passam isso para o ser humano. Por isso que estão muita gente, vou falar uma palavra aqui, mas é realidade. Muita gente está vivendo dentro de templos evangélicos, que se dizem cristãos, e estão vivendo desgraçadamente a vida deles. A vida deles não cresce. A vida deles fica pairada. Como se fosse só destruindo, só destruindo. E eles não abrem os olhos. Por quê? Eles não leem a palavra de Deus. Eles têm tempo para ficar olhando o Facebook, eles têm tempo para olhar o YouTube, eles têm tempo para olhar o Instagram, para olhar tudo, mas não tem tempo de abrir a Bíblia e fazer um estudo. Conhecer Deus. E aqui fala, conforme o número dos dias em que exploraste a terra, 40 dias, 1 ano por cada dia suportareis vossas iniquidades durante 40 anos, para que conheça a minha oposição. Eu, o Senhor, disse, isto farei a toda esta congregação má, que se rebelou contra mim neste deserto, eles perecerão, e aqui eles morrerão. E estes homens que Moisés mandou explorar a terra e que voltaram, fizeram a congregação murmurar contra ele, infamando a terra. Aqueles homens que infamaram a terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram explorar a terra, ficaram vivos. E Moisés disse estas palavras a todos os filhos de Israel. Por que Josué e Caleb ficaram vivos? Porque eles vieram com o coração resplandecente, né? Com o coração fiel a Deus, com o coração forte. Não, esses homens, nós temos um Deus grande, com o coração confiando em Deus. Por isso que eles se salvaram. E Moisés disse essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se entristeceu muito. E eles levantaram de manhã cedo, subiram no topo do monte, dizendo, eis que estamos aqui, subiremos ao lugar de que o Senhor falou, porque pecamos. Mas Moisés disse, por que desobedeceis a palavra do Senhor? Isto não prosperará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais derrotados diante de vossos inimigos. Porque os malequitas, os cananeus, estão ali diante de vós, e caireis a espada, porque vós desviaste do Senhor, e o Senhor não estará convosco. Mas eles se obstinaram e subiram no topo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se afastaram do acampamento. E os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha desceram e derrotaram, e perseguindo-os até Orma, foram destruídos por causa da desobediência. Aqui eu deixo esse estudo, que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos a cada momento
estar na presença de Deus, andar, fazer a vontade de Deus, para que nós não venhamos ser destruídos, como esses homens obstinados a fazerem, né, o que o coração malvado deles estavam querendo que eles fizessem. Deus está conosco. Não vamos dar lugar para que o inimigo venha entrar em nossa mente e nos trazer uma desgraça total. Que Deus esteja com todos em nome de Jesus.